Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem central que surge nos versículos bíblicos que a gente separou aqui. Uhum, A noção é que Deus, a presença divina, não estaria assim restrita a templos físicos, sabe? Aqueles construídos por nós, humanos. isso. A gente tem aqui uma seleção de textos, Antigo e Novo Testamento, e a nossa missão aqui é tentar entender, né, o que esses textos específicos estão querendo dizer sobre onde Deus estaria, como essa presença funciona. Certo. Ok, vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Vamos lá. Essa observação é chave mesmo, né? Percorre os textos que a gente tem. A ideia de fundo, acho, é a transcendência. Quer dizer, Deus é imenso e limitado, maior que qualquer construção. Transcendência. A gente vê isso muito forte lá em Apos 7, né, versículos 48 e 49, e ali está citando Isaías 66, lá do Antigo Testamento já. Ah, interessante essa conexão. Pois é, diz assim: o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Aí continua: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa vocês poderiam me construir? É bem direto, nossa, bem direto mesmo. E essa ideia ecoa, sabe, em outras partes que estão aqui na nossa lista. Atos 17 e 24, 1 Reis 8 e 27, 2 Crônicas 6, 18, todas meio que apontam para isso. Deus não cabe num prédio. Entendi. Essa parte da transcendência, então, tá bem marcada. Deus é grande demais para caber numa caixinha, por assim dizer. Exato. Essa é a linha mestra, pelo menos nesses trechos. Mas aí, olha só, outros textos que a gente tem aqui, mais para o Novo Testamento, parecem trazer algo a mais, né? Uma perspectiva diferente, talvez. Diferente ou complementar, né? O que me chamou a atenção foi Paulo, lá em 1 Coríntios. Parece que ele dá uma redefinida na coisa. No capítulo 3, ele pergunta na lata: vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? É forte isso, muito. E depois reforça no capítulo 6, né? Versículo 19. O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. Como é que isso encaixa com Deus não cabe num prédio? Pois é uma mudança de foco bem notável nesses textos do Paulo e em outros aqui do Novo Testamento que a gente selecionou. Se a gente conecta os pontos, né, o quadro geral que está se formando aqui... A implicação é que a morada de Deus, segundo essas passagens, passa a ser entendida como estando, dentro das pessoas que creem e na comunidade delas. Dentro das pessoas e na comunidade. Olha só, 2 Coríntios 6,16. Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei. A metáfora é poderosa. Realmente. Cada pessoa e o grupo todo vira o lugar da presença. Não é mais o prédio, prioritariamente. São as pessoas, entende? Entendi. Então a ênfase muda. Nossa, muda bastante. Sai do Deus é grande demais pro templo, pra Deus mora em você, na gente. Exatamente essa a linha que esses textos traçam. Isso parece levar a uma conclusão ainda mais radical, talvez. Especialmente se a gente olha para o finalzinho do Novo Testamento, o Apocalipse, que também está na nossa lista. Com certeza. Apocalipse 21, versículo 3 declara: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. É a ideia da presença com as pessoas, o tabernáculo com os homens. E depois no versículo 22, descrevendo a Nova Jerusalém, o texto diz algo ainda mais impactante. Não vi templo algum na cidade. Não viu o templo? Nenhum, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Quer dizer, nesses trechos, a ideia de um prédio físico parece superada, transcendida por uma presença divina que é direta. Direta e imanente junto com as pessoas e através de Jesus, o Cordeiro. Isso. A necessidade de um templo construído, nesses termos aí de Apocalipse, parece que, some, fica obsoleta. Então tá, olhando para esse conjunto todo de passagens que a gente viu, o que isso tudo significa? Parece que tem um fio condutor bem forte, né? Tem sim, argumentando que não dá para pensar em Deus preso num edifício. Pelo contrário, esses textos direcionam o foco para uma presença divina que mora nas pessoas e com a comunidade de fé. É essa trajetória que esses versículos específicos desenham, né? Começa com a transcendência, não cabe, e termina com a imanência, habita em nós e conosco. Interessante essa progressão. E isso, claro, deixa a gente com uma reflexão final, né? Baseada só no que a gente leu aqui. Qual seria? Bom, se esses textos enfatizam tanto que o corpo da pessoa e a comunidade reunida são o verdadeiro santuário, fica uma pergunta no ar, né?
Uhum. Como será que essa perspectiva, essa que está aqui nas Escrituras, poderia, sei lá, influenciar ou ressoar na forma como se vê a relação entre os espaços físicos de culto, as igrejas, os templos que existem e a experiência da fé no dia a dia? Ah, boa pergunta. A relação entre o prédio e a vida, né? Exato. Como uma coisa conversa com a outra, à luz dessas passagens que dizem que o templo somos nós. Fica aí talvez uma provocação para se pensar a respeito.